Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na Lincoln High School, aninhada no coração de uma pequena cidade americana onde tudo parecia quase congelado no tempo, a vida seguia um ritmo tranquilo. As paredes dos prédios de tijolos vermelhos traziam os vestígios de décadas de história, e os corredores ecoavam com os passos apressados dos alunos, risos abafados e sussurros secretos trocados entre amigos. Os professores, enquanto isso, ocupavam-se em suas salas de aula, preparando cuidadosamente suas aulas, corrigindo as tarefas de casa, trocando olhares cúmplices, às vezes cansados. Era uma rotina imutável, um equilíbrio reconfortante para todos, como uma melodia suave que ninguém queria interromper. Mas por trás dessa aparente tranquilidade, tensões silenciosas se escondiam, invisíveis para visitantes ou novos alunos. A Lincoln High, apesar de seu excelente desempenho acadêmico e atmosfera familiar, também era um microcosmo da sociedade americana, um lugar onde diferenças sociais, julgamentos precipitados e preconceitos às vezes podiam prejudicar os relacionamentos. Nesse contexto, bastou um pequeno grão de areia para descarrilar a máquina bem lubrificada da vida escolar. Harold Jenkins, o antigo zelador da escola, era uma figura discreta mas onipresente. Por mais de 30 anos, ele viu gerações de alunos passarem pela escola, de adolescentes rebeldes a jovens adultos prontos para conquistar o mundo. Harold conhecia cada canto dos prédios, cada rangido do velho assoalho, cada anedota escondida nas paredes. Mas ele próprio permanecia nas sombras, invisível para muitos, apesar de sua presença constante. Um homem simples na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e mãos manchadas de trabalho, Harold não era de chamar atenção. Usava sempre roupas surradas, um boné velho às vezes inclinado para o lado e um sorriso discreto que oferecia às poucas pessoas que se davam ao trabalho de cumprimentá-lo. Seu passo era lento, comedido, quase contemplativo, como se estivesse absorvendo cada detalhe ao seu redor. No entanto, por trás dessa aparente simplicidade, havia uma riqueza de experiência e sabedoria. Harold nunca fora um homem à vontade com números ou com os estudos. Sua trajetória escolar fora breve e difícil. Vindo de uma família modesta, ele teve que abandonar os estudos aos 16 anos para ajudar os pais a sustentar a família. Os dias de escola haviam ficado para trás, substituídos por dias de trabalho árduo e sacrifício. Mas longe de ser um obstáculo, essa vida dura havia forjado nele uma inteligência prática, uma capacidade de observar e compreender o mundo de forma diferente. Harold sabia ler nas entrelinhas, detectar o que as palavras não diziam, ouvir os silêncios. Aprenderá a resolver problemas não com teoremas complexos, mas com bom senso, paciência e uma profunda empatia pelos outros. Essa inteligência, frequentemente ignorada ou desprezada, permitia-lhe navegar pela complexidade das relações humanas com rara delicadeza. E naquele dia, enquanto a escola parecia retornar ao seu ritmo tranquilo de sempre, Harold, sem saber, se tornaria o centro de um evento que abalaria mais do que apenas as paredes da Lincoln High School. O que inicialmente parecia um simples desafio de um professor se transformaria em uma lição profunda, desafiando os próprios preconceitos e valores da comunidade escolar. Naquela manhã, na sala 204, um burburinho baixo pairava enquanto os alunos de matemática avançada se acomodavam em suas carteiras. A luz do sol entrava pelas grandes janelas, projetando padrões instáveis nas mesas. O professor David Marshall, um homem de rosto severo na casa dos 50 anos, usava sua camisa branca impecável e óculos retangulares, sua marca registrada. Sua reputação era sólida, rígido e exigente, ele não aceitava desvios e levava seus alunos ao limite. Suas aulas eram temidas, mas respeitadas. Naquele dia, ele decidiu apimentar as coisas. No quadro negro, escreveu cuidadosamente um problema de cálculo particularmente complexo, um quebra-cabeça matemático digno de competições de elite, combinando álgebra, geometria analítica e um toque de análise. Uma verdadeira implicância para a maioria dos alunos. Ele distribuiu a declaração impressa, insistindo que a solução deveria ser entregue antes do final do dia. Alguns alunos trocaram olhares preocupados, enquanto outros sorriram, desafiando o professor a impressioná-los. Quando estava prestes a se virar, o olhar de David Marshall deslizou em direção à porta por onde Harold Jenkins, o velho zelador, passava, empurrando seu carrinho de limpeza. Harold parou por um instante perto do quadro negro, limpando delicadamente o giz com um gesto habitual. O professor então se aproximou dele com um sorriso irônico tingido por uma pitada de zombaria mal disfarçada.
Em voz alta que ecoou por toda a sala, ele disse: Harold, se você consegue resolver esse problema, então talvez você tenha o que é preciso para ensinar aqui. Uma explosão de risos generalizou-se entre os alunos. Alguns zombavam abertamente, outros trocavam olhares atônitos, surpresos por o professor dirigir tal desafio ao zelador. Harold, por sua vez, sentiu-se tomado por uma mistura de constrangimento e constrangimento. Não estava acostumado a ficar tão exposto aos olhares de todos, especialmente em uma área que sempre lhe parecerá inacessível. No entanto, apesar da hesitação, ele não desistiu. Com uma voz suave, quase tímida, respondeu simplesmente: Bem, vou tentar. O silêncio se instalou, tomado por uma peculiar sensação de expectativa. O professor retornou à sua mesa, com um sorriso quase predatório nos lábios, convencido de que o desafio permaneceria sem resposta. Mas para Harold, esse momento marcou o início de um caminho inesperado, um desafio pessoal que foi muito além de um simples problema matemático. Durante todo o dia, nos corredores e corredores da Lincoln High School, um clima de entusiasmo reinava entre os alunos da aula de matemática avançada. O complexo problema proposto pelo professor Marshall era tema de muitas discussões animadas. Alguns grupos trocavam hipóteses, outros debatiam o melhor método para isolar variáveis, calcular derivadas ou provar relações geométricas. Os quadros brancos se enchiam de fórmulas e equações rabiscadas às pressas, enquanto as calculadoras clicavam incessantemente. Mas em um canto mais discreto da escola, Harold Jenkins se retirava para uma sala pequena e empoeirada, raramente usada pelos alunos. Sentado a uma velha mesa de madeira, ele segurava um caderno de capa gasta, no qual rabiscava lentamente, às vezes apagando e depois recomeçando. Ao contrário dos alunos mais jovens, Harold não aprenderá as teorias matemáticas mais recentes nem fórmulas complexas. Nunca tivera acesso a livros didáticos modernos ou cursos especializados. Seu método era diferente. Ele ouvia o problema, analisava-o com calma, sem pressa. Pensava profundamente, deixando os pensamentos vagarem, tentando enxergar além dos números. Harold se baseava em sua experiência, em sua capacidade de olhar as coisas de uma perspectiva prática, de decompor um problema em elementos simples, de buscar lógica onde outros viam apenas símbolos abstratos. Ele se lembrou de anos dedicados à resolução de problemas práticos, consertar uma caldeira velha, organizar um dia escolar apesar de circunstâncias imprevistas, lidar com emergências com calma. Essa forma de pensar, às vezes ridicularizada como simples demais ou pouco acadêmica, era, na verdade, uma força oculta. Horas se passaram. O sol se punha lentamente, projetando longas sombras nas janelas. Harold, cansado mas determinado, continuou a explorar diferentes caminhos, anotando cada ideia, cada hipótese, até encontrar uma solução que lhe parecesse sólida. Quando o sinal finalmente tocou para encerrar a aula, a turma se reuniu na sala 204. O professor Marshall, com uma mistura de curiosidade e ceticismo nos olhos, dirigiu-se a Harold. Então, Harold, você encontrou uma resposta? Harold se levantou, com um rosto sereno e um leve sorriso nos lábios. Aproximou-se do quadro, pegou o giz e começou a traçar lentamente a solução. Mas o que ele revelou não foi uma sucessão de teoremas clássicos ou cálculos acadêmicos. Foi uma abordagem original, intuitiva, quase artística, baseada na lógica prática, uma simplificação de dados complexos em elementos tangíveis. Cada passo foi explicado com clareza, com uma precisão que revelava uma compreensão profunda, muito além de simples números. Um silêncio atordoante se instalou. Os alunos encararam Harold com uma mistura de admiração e descrença. Alguns trocaram olhares, percebendo que sua compreensão de inteligência havia sido destruída. O professor Marshall, normalmente tão seguro de si, ficou paralisado diante do quadro negro. Então, lentamente, quase relutantemente, pronunciou estas palavras que soaram como uma vitória para Harold. Harold, sua resposta está correta. E seu método é anotável. Murmúrios percorreram a sala e, pela primeira vez, todos compreenderam que a inteligência não se limitava a diplomas, anos de estudo ou métodos tradicionais. Ela também podia vir da experiência, da paciência e de uma nova perspectiva. Daquele dia em diante, a vida na Lincoln High School tomou um novo rumo, impulsionada pela improvável história de Harold Jenkins. O zelador, por muito tempo discreto e quase invisível para muitos, tornou-se subitamente uma figura respeitada e admirada, até mesmo um símbolo vivo da riqueza insuspeitada do conhecimento humano. O professor David Marshall, que jamais imaginara que Harold o impressionaria, ficou profundamente tocado pela humildade e sabedoria daquele homem simples.
Ele percebeu que sua própria visão estritamente acadêmica e muitas vezes severa era muito limitada. Durante uma reunião com o corpo docente, propôs uma iniciativa ousada: trazer Harold para ministrar oficinas de reflexão para alunos com dificuldades, aqueles que lutavam para encontrar seu lugar em um sistema escolar muitas vezes rígido. Essas oficinas eram diferentes de tudo que alguém já havia vivenciado. Harold não falava com palavras rebuscadas ou teorias abstratas, mas com exemplos da vida cotidiana, anedotas e perguntas simples, porém impactantes, que convidavam à reflexão. Ele ensinava os alunos a observar, a recuar e a decompor problemas complexos em elementos administráveis. Seu método repercutiu profundamente entre aqueles que antes duvidavam de suas habilidades. O impacto foi imediato e palpável. Os alunos que participaram de suas oficinas recuperaram a confiança, desenvolveram uma curiosidade renovada e ousaram fazer perguntas que muitos tinham medo de fazer. Gradualmente, a cultura da escola mudou. As pessoas começaram a entender que a educação não se mede apenas por provas, notas ou diplomas, mas também pela capacidade de pensar diferente, de aprender com a vida, de se adaptar e, acima de tudo, de nunca subestimar ninguém. Harold, por sua vez, continuou seu trabalho como zelador com entusiasmo renovado. Todas as manhãs ele cumprimentava alunos e professores com um sorriso gentil, ciente de que sua presença agora tinha um significado maior. Tornou-se uma fonte silenciosa de inspiração, um exemplo vivo de que a verdadeira inteligência não se limita aos bancos escolares, mas é enriquecida pela experiência, pela curiosidade e pela coragem de enfrentar desafios. Sua resposta ao famoso cálculo não foi apenas um simples resultado matemático. Foi uma mensagem poderosa, uma lição de humildade para toda a comunidade escolar. Às vezes, aqueles que consideramos invisíveis, aqueles cujo valor passamos despercebido, são aqueles com as maiores lições a ensinar. E essa verdade, uma vez ouvida, transformou para sempre a Lincoln High.